Olá, meus queridos alunos da Central do Enem, professor Guara, trazendo mais uma dica de história para você, ainda falando de Segunda Grande Guerra Mundial. Os antecedentes dessa guerra nós apresentamos na aula anterior e hoje nós vamos falar especificamente do conflito. O que foi a Segunda Grande Guerra Mundial? Bom, primeiramente, ela é uma guerra que ocorre entre democracias liberais versus regimes totalitários. Ela é uma guerra que, para alguns, continuaria sendo a Grande Guerra, não é, que aconteceu em 1914 a 1918. Seria uma continuação da Primeira Guerra. Ela também é uma guerra que vai trazer uma nova ordem mundial quando ela vai acabar. E é uma guerra que traz a nós um dos maiores eventos de genocídio que a humanidade já tinha visto na sua recente história, que foi o Holocausto Judeu. Mas eu queria trazer para vocês, não é, a ideia de que essa guerra começa em 1939, quando é assinado um pacto secreto de não agressão entre alemães e soviéticos, e nós teríamos mais tarde a invasão da Polônia, e a Polônia ela vai ser dividida entre a Alemanha e a União Soviética. A partir dessa invasão, nós temos então o processo de eclosão da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, em setembro de 1939, nós temos a invasão da Polônia pelos alemães, não é? Os soviéticos também tiveram algum benefício com essa invasão. Em resposta a essa invasão, a França, a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Então, em setembro de 1939, iniciaria a Segunda Grande Guerra Mundial. Essa guerra ela vai se caracterizar por alguns momentos. Os primeiros anos da guerra são caracterizados pela chamada ofensiva alemã. Os alemães, através de um tipo de guerra chamado Blitzkrieg, eles conseguiram derrotar e ocupar a Holanda, isso em 1940, a Bélgica, a Noruega e a França. Dentro da França vai se formar uma espécie de resistência contra o domínio alemão, né? Um governo livre será feito, e os alemães, então, continuariam o seu processo de expansão. Quais os blocos que entraram em conflito nessa guerra? Também nessa dica para vocês. Então, nós teríamos as chamadas potências aliadas. Essas potências foram compostas pela Inglaterra, França, mais tarde os Estados Unidos e a União Soviética. Do outro lado, nós temos as chamadas potências do eixo. Essas potências foram formadas pela Alemanha nazista, pela Itália fascista e pelo Japão, lá na área do Oriente. Então essa guerra ela é uma guerra que vai ter grande resistência contra os nazistas, não é? Em alguns momentos, e os alemães estavam vencendo a guerra, de uma certa maneira. A Inglaterra estava ficando praticamente isolada em virtude do exército francês ter sido derrotado pelos alemães. E temos alguns outros minutos ou momentos que vão alterar a guerra. Em 1941, nós temos então a chamada Operação Barbarossa, quando ocorre a invasão da União Soviética. Hitler quebra o pacto de não agressão com os soviéticos. Temos algumas vitórias iniciais e a invasão de grande parte do território soviético pelo exército nazista. Temos então uma linha de defesa que será construída pelos soviéticos. Essa linha de defesa ela vai deixar, não é, Leningrado, Stalingrado e Moscou como os pontos de resistência à invasão alemã. E também haverá uma medida adotada pelos soviéticos, que seria a medida da chamada terra arrasada. O que seria a terra arrasada? Haveria um recuo da população soviética quando os alemães passaram a avançar em seu território, e eles vinham incendiando todas as colheitas, queimando tudo aquilo que poderia servir de alimento, envenenando a água para que os alemães então não tivessem como avançar mais. Nós teríamos as batalhas de Stalingrado, que seria uma das batalhas mais sangrentas daquele momento, em que a União Soviética inicia o processo de expulsão dos alemães de seu território, né? E aí temos o início da derrota alemã entre 1942 e 1943, a partir da Batalha de Stalingrado. Uma coisa que eu queria deixar logo claro para vocês, alunos, é de que a União Soviética é quem vence a guerra. Os Estados Unidos entrarão na guerra apenas em dezembro de 1941, ou a partir de dezembro de 1941, quando ocorre um ataque
não é, japonês à base de Pearl Harbor, o que faz com que os americanos então decidam entrar na guerra. Os americanos lutarão em duas frentes, na Europa contra o eixo da Europa e no Pacífico contra o Japão. Aqui eu já tenho os interesses americanos em territórios que eles tinham ocupados no século XIX, ali na área do Pacífico, a partir da doutrina do Manifesto Destino. Na África nós temos as lutas entre aliados e a África terá como palco, né, o exército italiano e o exército alemão. A Itália seria derrotada no norte da África, né, pelos Estados Unidos e Inglaterra, com a participação dos brasileiros, a Força Expedicionária Brasileira, que foi enviada pelo presidente Vargas para guerrear na Itália contra os italianos. O Brasil participou da guerra com 25 mil soldados. Nós tivemos 456 brasileiros mortos em combate e 2.722 brasileiros retornaram para casa feridos. Mussolini, né, é fuzilado, preso e fuzilado, e a Itália então chegaria à derrota. A guerra acabaria então com o dia D, o desembarque dos aliados na Normandia no mês de junho de 1944, e a bomba atômica e a rendição japonesa ocorreria em setembro de 1945. A guerra iniciaria em setembro de 39 e a guerra terminou em setembro de 1945. Na Europa ela acabaria no dia 8 de maio de 45. Mas no dia 6 de maio, os soviéticos já haviam chegado a Berlim. Hitler comete suicídio, os principais líderes nazistas seriam presos, muitos fugiram. A União Soviética tem uma ocupação na Europa Oriental e os aliados americanos, ingleses e mais tarde franceses teriam o domínio naquilo que passaria a ser chamado de Europa Ocidental. Iniciaria aí uma nova ordem mundial, a ordem bipolar do mundo, que será assunto da próxima aula. Ficamos por aqui, espero que você tenha entendido aí como que a Segunda Guerra se desenrolou. Até a próxima aula.